Você já sentiu que está quase lá? Quase alcançando aquele sonho, aquele objetivo que faz seu coração vibrar? Mas, de repente, uma força invisível te puxa de volta? Uma mão que, paradoxalmente, parece ser a sua própria? É como se você estivesse diante de um espelho e a pessoa refletida ali, com um sorriso enigmático, fosse a maior sabotadora dos seus próprios voos. Essa sensação não é um capricho do destino. É um sussurro, às vezes um grito, do seu inconsciente, da parte mais misteriosa de você que se recusa a ser decifrada. Você começa algo com toda a paixão, com um brilho nos olhos e então o projeto esfria, a inspiração some, a oportunidade escorrega pelas mãos. De repente, você está de volta à estaca zero, ou pior, preso no mesmo ciclo de frustração. É a autossabotagem em ação, um enigma que mora dentro de nós. Um jogo de esconde-esconde com o nosso próprio potencial. Neste vídeo, vamos puxar o véu desses mistérios. Vamos mergulhar nas sombras dos medos escondidos por trás da autossabotagem e descobrir que muitas vezes não é o mundo lá fora que nos impede, mas os ecos de antigas histórias e crenças que carregamos. Se você já se viu nesse labirinto, sabotando o próprio caminho mesmo desejando o sucesso, este vídeo é um convite. Um convite para acender a lanterna e iluminar os cantos escuros da sua mente. Se essa sensação já tocou a sua alma e te fez refletir, comenta aqui. Eu quero desvendar meus medos e curte o vídeo para que essa jornada de autoconhecimento alcance mais mentes que, como a sua, buscam liberdade. Vamos juntos desvendar as correntes invisíveis que nos prendem. Imagine a cena. Você está no palco, as luzes se acendem e a plateia te aguarda. Mas em vez da euforia, um frio na barriga. Não o frio da expectativa, mas o do medo. O medo de ser visto demais. Parece contraditório, não é? Afinal, buscamos o sucesso, o reconhecimento, o brilho. Mas no fundo, para muitos de nós, brilhar, de verdade ocupar o próprio espaço, pode ser a maior das ameaças. Esse é o famoso medo do sucesso, uma sombra silenciosa que se esconde atrás da autossabotagem. Não é apenas uma questão de modéstia, é uma crença, muitas vezes inconsciente, de que se você brilhar demais, algo de ruim pode acontecer. Talvez você acredite que o sucesso trará inveja, solidão, ou que não será capaz de sustentar o peso das expectativas. É como se houvesse um teto invisível, uma barreira que você mesmo constrói para não voar alto demais. Pense nos mitos que carregamos. O que sobe muito despenca mais rápido. Quem se destaca vira alvo. Essas frases, sussurradas ao longo da vida por experiências ou por quem nos cerca, criam um terreno fértil para essa sombra. Elas nos levam a inconscientemente dar um passo para trás quando estamos prestes a dar um salto gigante. A sabotagem aqui não é um fracasso explícito, mas uma quase vitória, que nunca se concretiza. Uma entrega atrasada, um desânimo repentino bem na hora H. Por exemplo, adiar o envio daquele currículo para a doa vaga dos sonhos, ou não divulgar um trabalho incrível por achar que ainda não está perfeito. É o seu inconsciente te protegendo de um perigo que ele mesmo criou? Ele pensa: é melhor ficar na zona de conforto, mesmo que ela seja pequena, do que se arriscar num lugar onde o brilho pode cegar ou atrair predadores. Mas a verdade é que, ao se proteger da luz, você também se impede de ver o vasto horizonte de possibilidades que existe além das suas próprias limitações autoimpostas. Você já se pegou diminuindo suas próprias conquistas ou evitando assumir a autoria de algo grandioso que fez? Esse é o medo do sucesso agindo. Se o sucesso pode assustar, o fracasso muitas vezes nos parece uma condenação inevitável. É como se, antes mesmo de dar o primeiro passo, uma voz interna já sentenciasse: vai dar errado, não tente, você só vai se machucar. Esse é o fantasma do fracasso, uma entidade que nos persegue e muitas vezes nos faz desistir antes mesmo de começar. A autossabotagem aqui
é um mecanismo de autoproteção distorcido. Se você não tenta, não falha. Essa crença não nasce do nada. Ela é, na maioria das vezes, um eco de experiências passadas. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era bom o suficiente, que seus sonhos eram grandes demais, ou tenha presenciado pessoas queridas falharem e sofrerem. Cada não consigo, cada porta fechada, cada expectativa frustrada se torna uma semente para esse fantasma, e ele se alimenta da sua perfeição paralisante. Se não for perfeito, não vale a pena, e, consequentemente, é melhor nem tentar. Essa visão de que cair é a única certeza se manifesta de formas sutis. É a procrastinação que te impede de entregar um projeto importante, o desânimo que surge do nada quando a oportunidade aparece, a dificuldade em se comprometer com metas ambiciosas. É como se você estivesse sempre esperando o tropeço, e por esperar tanto, acaba criando as condições para ele acontecer. O inconsciente, nesse caso, interpreta a tentativa como um risco iminente de dor e decepção. Ele prefere a estagnação, conhecida a incerteza da jornada, mesmo que essa jornada possa levar à realização dos seus maiores sonhos. A ironia é que, ao se proteger do fracasso, você já está, de certa forma, falhando em dar a si mesmo a chance de vencer. Você já se pegou adiando algo importante ou desistindo de um projeto por medo de que não saísse perfeito? Esse é o fantasma do fracasso sussurrando em seus ouvidos. Sabe aquela voz que insiste em cochichar em seu ouvido, dizendo que você não é bom o suficiente, que não tem talento ou que nunca vai conseguir? Essa é a voz interna do não sou capaz. A autocrítica implacável que se torna uma das maiores sabotadoras dos seus sonhos. Ela não apenas te impede de começar, mas também te faz desistir no meio do caminho, convencendo-o de que seus esforços são em vão. Essa voz não é inata. Ela é construída ao longo da vida, muitas vezes a partir de mensagens que recebemos na infância ou de comparações dolorosas. Um professor que duvidou, um parente que desdenhou, um colega que te fez sentir inferior. Cada um desses momentos pode ter plantado uma semente de dúvida, e essa semente, regada pelo medo e pela insegurança, cresce e se transforma em uma muralha, invisível dentro de você. A autossabotagem, neste caso, se manifesta como uma constante desvalorização de suas próprias habilidades. Você minimiza suas conquistas, atribui o sucesso à sorte e foca apenas nas suas falhas. É como se você estivesse sempre esperando a prova de que a voz está certa. E por esperar tanto, acaba criando as condições para essa confirmação. A procrastinação, a busca incessante por validação externa e a dificuldade em aceitar elogios são alguns dos sinais dessa autocrítica excessiva. Essa voz é um eco do seu passado, uma projeção de inseguranças que, se não forem reconhecidas, podem se tornar uma profecia autorrealizável. Seu inconsciente, tentando te proteger de uma possível dor ou desapontamento, te mantém em um ciclo de autodesvalorização, convencendo-o de que o melhor caminho é não se arriscar, não tentar, não sonhar. Você já se pegou pensando: quem sou eu para fazer isso? Ou não vou conseguir, não sou bom o suficiente. Esse é o som da voz interna do não sou capaz te sabotando. Sabe aquela sensação de que algo nunca está bom o suficiente? Aquela busca incessante por um ideal inatingível que te prende, te paralisa e te impede de dar o primeiro passo ou de finalizar o que começou? Essa é a prisão do perfeccionismo, uma das formas mais disfarçadas e cruéis da autossabotagem. Não é a busca pela excelência que te impulsiona, mas o medo paralisante de falhar ou de não alcançar um padrão impossível. O perfeccionismo, quando tóxico, é um inimigo silencioso da ação. Ele sussurra que é melhor não fazer nada do que fazer algo imperfeito. A ideia de que o perfeito é inimigo do bom nunca foi tão verdadeira. Essa armadilha mental
faz com que você revise infinitamente, adie entregas ou nem mesmo comece um projeto, esperando o momento ideal ou as condições perfeitas que nunca chegam. É a autossabotagem travestida de virtude, uma espécie de escudo que impede você de se expor, mas que, paradoxalmente, te priva de qualquer progresso. Essa crença pode ter raízes em uma criação rígida, onde o erro era inaceitável, ou na internalização de padrões sociais irrealistas que nos bombardeiam diariamente. O resultado é uma mente que se torna sua própria carcereira, sempre buscando falhas e imperfeições, e assim, mantendo você em um estado de inércia criativa. É importante entender que o perfeccionismo aqui não é sobre fazer o seu melhor, é sobre nunca considerar seu melhor como suficiente. É uma forma de adiar seus sonhos, de evitar a vulnerabilidade de se expor ao mundo e de manter-se em uma zona de segurança, que na verdade é uma prisão para seu potencial. Você já se viu preso em um ciclo de nunca achar seu trabalho bom o suficiente, adiando ou desistindo de algo por medo de não ser perfeito? Essa é a prisão do perfeccionismo te mantendo cativo. Você já parou para pensar que alguns dos seus padrões de autossabotagem não são novos? Que eles podem ser, na verdade, um eco de algo que você viveu lá atrás, na infância ou na adolescência? Muitas vezes, a autossabotagem é uma repetição inconsciente de feridas emocionais não curadas, de crenças limitantes que foram plantadas em um terreno fértil e que agora se manifestam como barreiras invisíveis para seus sonhos. É como se o seu inconsciente estivesse tentando, de forma distorcida, te proteger de reviver uma dor antiga. Se você foi muito criticado, rejeitado ou se sentiu inadequado na infância, essas experiências podem ter se transformado em programas internos que, na vida adulta, te levam a repetir padrões de autossabotagem. Por exemplo, se você foi silenciado, pode ter dificuldade em expor suas ideias. Se foi desvalorizado, pode acreditar que não merece o sucesso. Essas feridas do passado criam uma espécie de memória muscular emocional. Seu corpo e sua mente respondem a novas situações com as mesmas defesas que usavam para se proteger da dor original. A procrastinação pode ser uma forma de evitar o julgamento. O perfeccionismo pode ser uma tentativa de ser bom o suficiente para ser amado. E o medo do sucesso pode ser uma forma de não se destacar e, assim, não ser alvo de críticas. Entender que esses padrões não são falhas de caráter, mas sim mecanismos de defesa que um dia fizeram sentido, é o primeiro passo para quebrá-los. É como olhar para uma foto antiga. Você vê a criança que sofreu, mas sabe que hoje você tem os recursos para cuidar dela. A autossabotagem, nesse contexto, é um grito silencioso do seu passado, pedindo para ser olhado e curado. Você consegue identificar algum padrão de autossabotagem que se parece com algo que você viveu no passado? Às vezes, o maior sabotador dos nossos sonhos é um reflexo de uma dor antiga que ainda espera ser vista e acolhida. Chegamos ao fim desta jornada pelas sombras que, por vezes, habitam nossos sonhos. Vimos que a autossabotagem não é um defeito de caráter, mas um complexo labirinto de medos, o medo de brilhar, o medo de falhar, a voz da autocrítica e a prisão do perfeccionismo, todos ecos de um passado que ainda sussurra em nosso presente. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso é apenas o começo de uma nova história? Um despertar para a força que sempre esteve aí, esperando ser descoberta? A verdade é que você não está sozinho nessa dança complexa com seu próprio potencial. Muitos de nós carregamos essas correntes invisíveis que nos impedem de dar o próximo passo em direção àquilo que mais desejamos. Mas assim como a noite mais escura precede o amanhecer, o reconhecimento desses medos é o primeiro raio de luz que penetra a névoa. E para começar a desarmar essa autossabotagem, para transformar esses sussurros do passado em passos firmes para o futuro, propomos uma terapia do pequeno passo.
Não espere a coragem perfeita, a ideia perfeita ou o momento perfeito. Apenas comece. Dê um micropasso hoje em direção ao seu sonho. Quer escrever um livro? Escreva uma frase. Quer começar um projeto? Pesquise o primeiro detalhe. Quer mudar um hábito? Dê o primeiro, mínimo, passo. Não subestime o poder da menor das ações. Cada pequeno movimento é um golpe contra a inércia, um sussurro para o seu inconsciente de que você está no comando e que é seguro avançar. Lembre-se, o caminho para a realização dos seus sonhos não exige um salto gigantesco, mas uma série de pequenos, porém corajosos, passos. Cada um deles é um convite para você olhar para dentro, acolher suas sombras e, finalmente, se permitir brilhar. Se esta jornada de autodescoberta ressoou com a sua alma e acendeu uma nova luz em você, deixe nos comentários qual foi o pequeno passo que você vai dar hoje para desarmar a autossabotagem. Sua experiência pode ser a inspiração que falta para outra pessoa. E se você conhece alguém que também está lutando para desvendar esses mistérios internos, compartilhe este vídeo. Juntos podemos iluminar mais mentes e construir um futuro onde os sonhos não são sabotados, mas cultivados e celebrados.